Vamos saber o que de melhor acontecerá na novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 18 a 22 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está, graças a Deus, e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Gonçalo diz a Honório que vai falar com o médico de Josefina, pois está disposto a sair de casa, pois não quer renunciar a Regina. Jerônimo pede que Renata lhe dê a oportunidade de reconstruir o amor deles. Renata pede que ele desenhe na árvore um coração com o nome dos dois. Jerônimo a surpreende, lhe mostrando o coração que ele já havia feito. Josefina liga para Souto para pedir dinheiro para entregar a Gustavo em troca das provas. Souto lhe informa que as empresas Monterrubio estão passando por uma grande crise financeira. Gonçalo fica sabendo que o médico cúmplice de Josefina está viajando. Então ele fala com o médico que ficou em seu lugar. O médico acaba revelando a Gonçalo que o Dr. Surinaga não está de férias, mas sim desaparecido, pois sua ética profissional está sob suspeita. Jerônimo e Renata passeiam felizes. O médico mostra a Gonçalo a tomografia que ele pensa ser de Josefina e lhe revela que aquela tomografia é de outra paciente, que a paciente morreu há muitos anos por causa de um tumor cerebral e ele era o médico dela. Ele garante a Gonçalo que aquela tomografia não é da sua esposa. Gonçalo fica completamente chocado com toda a revelação. Marca o encontro com Branca. Honório vê e o segue. Matias e Adriana estão em uma cafeteria quando veem Daniel se encontrando com Branca. Daniel se arrepende de ter ajudado Branca e diz que a denunciará. Ela, enfurecida, empurra Daniel. Honório tenta pegar Branca, mas ela consegue se livrar dele e sai correndo. Matias e Adriana correm atrás dela. Adriana acaba sendo atropelada e Branca aproveita para fugir. Gonçalo diz a Josefina que lhe dará a oportunidade de lhe dizer que a sua doença é uma farsa, uma chantagem, uma mentira asquerosa. Josefina segue afirmando que tem um tumor no cérebro e que está desenganada. Gonçalo diz que já chega de tantas mentiras e que ela e o médico não têm escrúpulos. Josefina acaba confessando que inventou a doença para que ele não a deixasse, pois estava desesperada porque ele iria abandoná-la por Regina, e pede que ele a perdoe. Ela ainda tenta colocar a culpa no médico, dizendo que a ideia foi dele. Gonçalo grita que isso não importa a ele, que não importa quem teve a ideia nem quanto isso lhe custou. Josefina diz que o ama e que sem ele morre. Gonçalo, muito nervoso, diz que agora entende porque Roberta é como é, pois aprendeu muito bem com a mãe. Josefina está desesperada pelo perdão de Gonçalo. Ele, muito irritado, diz que não quer mais nada com ela, que não quer mais mentiras e sai a deixando só. Renata e Jerônimo retornam para a fazenda. Matilde pede que Renata perdoe por tê-la tratado tão mal. Renata perdoa e elas se abraçam. Josefina mais uma vez implora o perdão de Gonçalo. Gonçalo diz que ela lhe dá pena, que nada mais o prende ali e que irá embora de casa. Jerônimo conversa com Carlos, pois acredita que agora será completamente feliz ao lado de Renata. Renata está sozinha em seu quarto e começa a se lembrar da vingança de Jerônimo. Então ela diz para si mesma que gostaria de perdoá-lo, mas não consegue. Gonçalo está saindo de casa e diz a Josefina que lhe mandará por Souto o pedido de divórcio. Josefina diz que nunca lhe dará o divórcio. Gonçalo deixa claro que conseguirá o divórcio por bem ou por mal. Matias avisa Gonçalo que Adriana foi atropelada. Gonçalo vai ao centro para contar a Constança sobre o acidente de Adriana. Constança se desespera. Matilde avisa Jerônimo que ela e Manuela prepararam algo especial para ele e Renata. Então, Jerônimo vai até Renata para lhe contar sobre a surpresa. Quando Jerônimo chega no quarto, encontra somente um bilhete deixado por Renata, onde ela lhe diz que o ama, mas que não pode ficar ao seu lado, cheia de dúvidas. Diz que algo se rompeu. Ela diz que precisa recuperar a sua dignidade e para isso ela necessita estar longe dele. No aeroporto, Renata e Marina se esbarram. Jerônimo conta para Carlos e Matilde que Renata foi embora. Constança avisa César que está indo para o hospital para apoiar Honório, que neste momento quer ficar ao seu lado e não permite que ele vá com ela. Gonçalo conta para Regina que saiu de casa e já começou os trâmites para o divórcio e lhe revela que Josefina não tem nenhum tumor na cabeça. Constança chega ao hospital e abraça Honório. Renata recebe a notícia de que Adriana foi atropelada e vai para o hospital. Uma moça chega ao hospital pedindo informações sobre Adriana. Matias pensa que foi ela que atropelou Adriana e fugiu.
Renata chega ao hospital e diz ao pai que precisa ver a amiga. Gonçalo tenta acalmá-la. A moça diz a Matias que a sua irmã atropelou Adriana, que é menor de idade, se assustou e fugiu, mas que ela e seu pai não permitirão que ela fuja da sua responsabilidade. Matias pede desculpas a ela e lhe informa o estado de saúde de Adriana. O médico informa a Honório que Adriana teve uma melhora, mas que seu estado ainda exige cuidados. Marina e seu tio conversam e, como Álvaro está preso, Padre Severino sugere que ela fique no lugar dele, ajudando as pessoas que ficaram feridas por causa da tempestade. Augusto é liberado por falta de provas. Cantu avisa a Antônio que se encontrará com Gustavo e ele lhe dará as provas contra Josefina. Padre Severino diz a Jerônimo que sua sobrinha está no abrigo, pois se ofereceu para ajudá-los. Então Marina chega, cumprimenta Jerônimo e pergunta se ele se lembra dela. Padre Severino diz a Jerônimo que gostaria que ele e Renata estivessem presentes no seu aniversário. Jerônimo lhe conta que Renata foi embora. Marina se mostra bem interessada em Jerônimo e pergunta ao tio quem é Renata. Jerônimo diz a Carlos que dará um tempo para Renata, mas que vai reconquistá-la. Augusto liga para a Fazenda Bonita e fica sabendo que Renata foi embora. Ele fica feliz com a notícia. Honório agradece a Constança por estar ao seu lado. Daniel faz um acordo com Gonçalo. Ele contará tudo o que sabe sobre Branca e Gonçalo retirará a denúncia contra ele. Josefina se prepara para encontrar Gustavo. Gustavo se encontra com Cantu e, conforme ele combinou com Josefina, ela está escondida observando os dois. Gustavo entrega as provas a Cantu e Cantu lhe dá um cheque como recompensa. Em seguida, Gustavo atira em Cantu. Josefina se aproxima, se certifica de que Cantu está morto, pega a arma da mão dele e atira em Gustavo. Depois de atirar em Gustavo, Josefina coloca a arma na mão de Cantu para parecer que houve uma briga entre eles dois. Josefina pega as provas contra ela, o seu dinheiro e vai embora. Regina está no hospital com Gonçalo e Roberta vê os dois juntos. Ela chega cobrando satisfações do pai. Dona Carla vê a cena e diz que percebeu que está acontecendo algo entre Regina e Gonçalo. Regina confirma para a mãe que está com Gonçalo e Dona Carla diz que não apoia a relação entre eles e que não a criou para ser a outra. Gonçalo diz a Roberta que agora que descobriu a mentira de Josefina, nada o fará ficar ao seu lado. Dona Carla diz a Gonçalo que nunca aceitará a relação entre ele e Regina. Depois, Regina diz a Gonçalo que precisa falar com Renata. Antônio vai à casa de Regina e Dona Carla lhe conta que Regina e Gonçalo estão juntos. Renata visita Adriana. Diz que a amiga é muito importante para ela e pede que ela abra os olhos. Quando sai do quarto, Renata dá de cara com Augusto. Ele diz estar ali para apoiá-la. Ao saber que Augusto foi para o médico, Jerônimo fica irritado e diz a Carlos que não permitirá que ele se aproveite da situação. Josefina chega em casa e destrói todas as provas que Gustavo tinha contra ela. Roberta chega e lhe conta que viu seu pai e Regina bem juntinhos diante de todos. Josefina diz a ela que Gonçalo lhe pagará por essa humilhação. Matias diz a Roberta que está muito decepcionado com ela e quer se divorciar logo. Augusto e Renata jantam juntos. Ele pergunta a ela se a decisão de manter Jerônimo longe segue firme. Renata diz que sim e pede para ele dizer ao advogado para continuar com os trâmites do divórcio. Gonçalo leva Regina para casa. Ao se despedir, eles se beijam. Nesse momento, Antônio chega e diz que pensava que ela era outro tipo de mulher. Gonçalo diz que não permitirá que ele desrespeite Regina. Cheio de raiva, Antônio diz que Regina nunca saberá o que ele foi lhe dizer. O médico informa que Adriana está completamente fora de perigo e que aos poucos a sua vida voltará ao normal. Matias decide sair de casa. Roberta pede para ele ficar, diz que precisa dele. Matias diz que lhe deu seu apoio quando ela precisou e que não pode seguir ao seu lado, onde a sua mãe vive. Diz que se antes desprezava a mãe dela, depois de saber da sua mentira sobre a doença, a despreza ainda mais. Josefina pergunta o que está acontecendo e Roberta lhe diz que Matias a abandonou, assim como Gonçalo fez com ela. Augusto diz a Selena que se ela quiser que a relação deles dure, ela não poderá contar a ninguém sobre eles. Selena acaba confirmando para Augusto que sabia que Roberta era bonita e que o filho que esperava era de Rafael. Selena também diz a Augusto que Roberta seria capaz de qualquer coisa, até de vender a sua alma para o diabo, tudo para fazer mal à sua irmã. Honório, Constança e Renata ficam felizes por verem Adriana bem. Honório agradece a Constança por ter se oferecido para cuidar da sua filha como se fosse dela.
Souto informa a Gonçalo que Honório e Renata podem ir presos por terem assinado documentos a pedido de Branca. Enquanto isso, Branca move uma ação contra as empresas Monterrubio usando outro nome. Regina conversa com Jerônimo e fala sobre a crise que as empresas Monterrubio estão passando. Selena fala sobre Augusto para Roberta. Roberta lhe diz que Augusto e Renata são muito amigos e lhe adverte que ela tenha cuidado com o que fala e para ela não falar nada sobre ela para Augusto. Honório diz a Gonçalo que não permitirá que Renata leve a culpa pelo golpe na empresa. Josefina vai à empresa, dá um tapa em Gonçalo e diz que nunca lhe dará o divórcio e que enquanto ela viva, Regina Soberon jamais será esposa dele. Ao ler o jornal, Antônio fica sabendo que Cantu e Gustavo estão mortos. Josefina diz a Gonçalo que deixará ele na miséria, pois se não tem o seu amor, pelo menos terá a sua fortuna. Gonçalo diz que ela pode ficar com tudo. Josefina ofende Regina e Gonçalo manda que ela a respeite. Depois, Gonçalo manda que ela vá embora da empresa. Diz para ela não voltar a fazer uma cena como a que fez, ou ele proibirá a entrada dela em suas empresas. Está Álvaro na cadeia, ele diz que não voltará a ser sua mulher e o lembra que se casou com ele porque o pai a obrigou, mas que nunca o amou. Álvaro fica furioso com ela e é levado à força de volta para a cela. Jerônimo liga para Renata e oferece ajuda financeira para ela e sua família. Renata não aceita. Enquanto isso, todos na cidade procuram pelo filho de Alzira, pois ele está desaparecido, por não aceitar que os pais estejam separados. Marina se oferece para ajudar a procurá-lo. Gonçalo conta para Renata que Josefina mentiu sobre estar doente. Então, Renata chega à conclusão de que Jerônimo e Regina não mentiram quando disseram que a sua mãe disse que ela era bonita. Depois, Gonçalo convence Renata a conversar com Regina. Isidro procura Antônio e pergunta se ele ficou sabendo se Josi e a esposa de Gonçalo são a mesma pessoa. Antônio diz que não são, que não existe nenhuma relação entre as duas mulheres. Antônio está disposto a fazer Regina sofrer por tê-lo trocado por Gonçalo. Augusto e Matias conversam sobre Renata. Augusto diz que tem tudo para oferecer uma vida de rainha a ela, pois é solteiro, rico e a ama. A pedido de seu pai, Renata liga para Regina e elas marcam de se encontrarem no centro. O filho de Alzira está a ponto de partir com alguns pescadores quando Marino o encontra. Eles conversam e Marino convence a voltar. Matias dá um urso de presente para Adriana. Constança diz a Matias que Adriana ficará em sua casa e convida Matias para ficar com elas também. Augusto marca um encontro com Roberta. Antônio vai à mansão Monterrubio para falar com Josefina. Antônio lhe diz que Cantu, antes de morrer, lhe confirmou que Josi Álvares e Josefina Monterrubio são a mesma pessoa. Josefina tenta negar, mas Antônio diz que ela foi amante de Roberto Gamba e a mulher que roubou a filha de Regina. Ele diz estar seguro de que uma de suas filhas é a filha de Regina. Antônio, por se sentir traído por Regina e cheio de ódio, diz a Josefina que quer se aliar a ela, pois não quer que Gonçalo e Regina sejam felizes. Regina e Renata conversam e Regina faz entender que realmente acreditava que Jerônimo havia lhe contado toda a verdade sobre a sua vingança antes deles se casarem. Renata diz que a entende, mas que isso não significa que elas se reconciliarão.